Hoje aconteceu uma coisa comigo e me deu tristeza, porque a casa tá em obra, tem muita coisa para fazer e para deixar a casa do jeito que a gente quer, vai precisar de muita grana, muito dinheiro. Então eu fiquei olhando para toda essa situação e hoje a minha vibração caiu e eu senti tristeza. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês e tá tudo bem, tá? Esqueça esses gurus que falam que você tem que ficar 24 horas com alta vibração. Você não é poste, você é ser humano. E coisas, a nossa vida não é linear. Coisas vão acontecendo fora, às vezes, do nosso controle. Tem coisas, sim, que a gente controla, mas tem coisas que são externas, que não tem como a gente controlar. Por exemplo, uma morte de um parente. Você não vai ficar com a alta vibração lá em cima e dando gargalhada, né, minha querida? Só se você for uma psicopata. Eu vou falar para vocês o que me aconteceu, o que acontece com milhares de mulheres. Nós, às vezes, na grande maioria, acordamos bem, com alta vibração. A gente faz meditações, né? No meu caso, eu não gosto de acordar, não acordo, não pego no celular, não vejo notícia ruim, não vejo novela, não vejo reportagem, nada disso. Quando eu acordo, a primeira coisa, eu agradeço o universo por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar nesse planeta, de estar viva e de estar na minha casa, com saúde. Né? Quantas pessoas estão internadas, quantas pessoas estão no CTI, quantas pessoas estão no hospital. E talvez você que esteja me assistindo não esteja. E você já agradeceu hoje por não estar? Então, todo dia eu agradeço antes. Aí levo minha filha no colégio. Quando eu volto, faço a minha oração mais aprofundada e meditação. Pois bem, então a minha vibração fica lá em cima, né? Fica alta. Só que hoje, né, o que aconteceu comigo é o que acontece com muitas mulheres. A gente fica com alta vibração, né? Pelo menos até a metade do dia, e depois a gente começa a olhar para as contas, né? Olhar para os boletos, olhar para o aluguel que está vencendo, para a conta de luz que chegou. Aí a gente começa a olhar para a dificuldade do dia a dia, tá? E no meu caso eu olhei para a circunstância, para a casa que está em obra, que está um caos, né? Você que já passou por casa em obra sabe como que é. É bagunça, é poeirada, é um caos. E eu fiquei olhando para aquele caos, me deu uma tristeza, mas você não precisa fugir ou fingir que tá tudo bem. Eu reconheci que eu estava triste, eu me acolhi, percebi aquele momento que eu estava triste e tá tudo bem. Depois, o que eu fui fazer e que tá respaldado com a neurociência, eu fui fazer algo para me tirar daquele lugar de sofrimento. O que não pode acontecer é você ficar 24 horas ou mais num sofrimento, num loop contínuo. A não ser que um parente seu morreu, né, minha querida? Fora isso, não tem necessidade de você ficar 24 horas no sofrimento. Então, o que eu fiz? Eu fui desvincular. Eu tirei o foco, tá? É tirar o foco. O meu foco tava na bagunça, na casa desarrumada, na poeira, na obra, de muita coisa para fazer. Ok, percebi a tristeza, resolvi me acolher. Ok, eu tô triste, é o meu momento, ok. Dei um tempo e saí dessa tristeza. Fui focar em outra coisa. Então, onde eu fui focar? Focar em alguma coisa que eu goste. O que eu fui fazer? Eu fui me arrumar. Então, eu me adoro, eu adoro.
Eu adoro me pintar, eu adoro arrumar meu cabelo. Então eu fui ouvindo música e fui me pintando, fui arrumando meu cabelo, botando meu brinco. E quando eu fui ver, a minha vibração, aquela tristeza, aquela baixa vibração já tinha ido embora. E no seu caso, o que você pode fazer? Uma caminhada, tomar um banho, fazer uma comida da sua preferência, ir para academia. Então você tira o foco daquilo. Então sua mente está focado nas dívidas, no aluguel a vencer, conta, que você se aborreceu no trabalho, a escola do filho para pagar, é a coisa do dia a dia, e acaba que você fica com a vibração lá embaixo. O problema, né, não é só você ficar com a vibração lá embaixo, porque você ficar com a vibração às vezes, cair sua vibração é normal, você não é robô. O problema é você permanecer nesse estado vibracional baixo por muito tempo. Ou então você se culpar por estar com a vibração lá embaixo. Poxa, hoje eu não consegui, hoje a minha vibração foi lá para baixo. Ai, meu Deus do céu, a vida dos meus sonhos não vai vir, o dinheiro que eu quero não vai vir, um dinheiro inesperado não vai vir porque a minha vibração caiu. É você se sentir culpada. Isso é o pior do que sua vibração baixa, é você se sentir culpada. Então, quando acontecer isso, você tem que se acolher, respeitar o seu momento e depois tirar o foco e colocar o foco numa coisa que você goste, como eu já expliquei. Então, não se culpe porque você não é robô. É normal você sentir medo, tristeza, às vezes rancor, às vezes ansiedade. O problema não é você sentir. O problema é você permanecer nesse estado vibracional por muito tempo. Porque quando a gente se permite por muito tempo sentir um certo estado vibracional, como o Dr. John Spencer fala, aquele estado vibracional torna-se a sua identidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 9 anos lutando contra o estado depressivo. Foi muito tempo tomando medicamento, indo ao médico e nada. Por quê? Porque o meu corpo se acostumou com a química gerada do sofrimento. Então, o meu corpo se acostumou. Então, isso virou, como ficou por muito tempo, foram 9 anos lutando contra a depressão. O meu corpo se viciou nesta química da tristeza, que é uma química. Então, meu corpo se viciou. E nesse que ele se viciou, acontece que acaba que virou a minha identidade. Por isso foi tão difícil sair. Então, não se culpe por sentir tristeza, tá? O que se acolhe, observa e depois você sai desse estado fazendo as coisas que você gosta, desfocar, tirar o foco daquilo que está te fazendo te entristecer. Eu vou ler aqui que eu anotei. A nossa atenção influencia diretamente o estado emocional. Isso não significa que o problema desaparece, mas significa que podemos escolher as ações que nos ajudem a sair de um estado de sofrimento e voltar a agir com mais clareza. O segredo não é nunca sentir. O segredo é você não alimentar esse sentimento. É você reconhecer, não ignorar. Eu sei que tá ali um problema, tá a obra, poeira,
bagunça, aquilo me deixou triste, me deixou também um pouco irritada de ver bagunça. Ok, eu reconheci aquele sentimento, eu me acolhi, reconheci e depois que eu me acolhi, reconheci, fui tirar o foco. Coloquei uma música e fui fazer o que eu gosto. Fui me maquiar, fui me arrumar. Eu também gosto de caminhar, então você tira o foco daquilo que está te entristecendo. É por isso que muitas mulheres que estudam desenvolvimento pessoal, elas acham que tem que ficar vibrando alto, né? O tempo todo, que nunca pode cair a vibração. Não é verdade. Coisas acontecem no nosso dia a dia. O que a gente tem que fazer é reconhecer e tirar o foco, tirar a atenção. Tá cheia de dívida, tá vindo as contas, isso tá te trazendo isso tá te gerando uma ansiedade, você tá triste por causa disso. O que você vai fazer? Tirar o foco. Não é ignorar, não é falar que isso não existe. Existe aquele problema, você sabe disso. Mas você vai desfocar. Você vai colocar sua atenção em uma outra coisa. Você vai caminhar, você vai para academia, você vai se arrumar, você vai colocar uma boa roupa. Aí você vai retornar o quê? A sua rotina de meditações, visualizações. Isso significa que você é humana e que você escolhe se acolher em primeiro lugar. Minhas queridas, esse foi o vídeo de hoje. Vou terminar por aqui, tá? Porque o meu celular tá descarregando toda hora, eu tenho que ver o que tá acontecendo, tá saindo vídeo, eu tenho que ficar emendando um vídeo no outro. Você tá no canal Mulheres que Transforma, e esse canal, minha querida, vai decolar igual um avião. Já se inscreva e nos siga aqui, ó. Fica aqui coladinha comigo, minha querida, porque este canal, ó, é muito ouro, é chuva de pix. Um beijo, tchau, tchau.